ao mesmo tempo, que não era possível. Acesso seguro através de tokens de login do usuário, para conseguir fazer acesso do serviço. A gente disponibiliza também o monitoramento das ordens requisitadas pelo usuário. Também tem sistema de notificações, então o usuário é notificado via e-mail a cada alteração do status da ordem que ele pediu. E também a gente criou uma experiência de usuário para o Frame Up Service. A gente vai apresentar aqui na nossa wiki também é possível ver a arquitetura, o Icaro vai apresentar mais para frente, toda a descrição dela, como é que foi pensada. E também tem o Event Storm, que foi a primeira etapa de desenvolvimento aqui, onde a gente sentou para definir, fazer essa definição, né, de ideias, de, de como... Então aqui no nosso Event Storm, a gente fez a descoberta dos eventos, os principais eventos, e a gente foi fazendo refinamento e fazendo sequenciamento aqui dos eventos. Depois a gente colocou as políticas, os comandos, os atores, como é que esses caras vão interagir entre si. Então, a gente criou os agregados, que são nossos principais serviços, que é o usuário, que é o de identidade, de ordem, que ele vai receber uma ordem, vai receber uma requisição de processamento, e de processamento, né, que é o que vai processar as imagens ali pra gente. E dessa forma a gente conseguiu dividir, delimitar os contextos aqui nessas imagens. Beleza? Bora lá. Pronto, a nossa arquitetura acabou sendo definida de forma bem simples e direta. A gente estava usando o AWS para os outros projetos anteriores, mas existiam algumas limitações e a gente acabou optando pelo AKS por ser um pouco mais transparente, apesar de ter limitações também. Então, esse projeto aqui basicamente se resume em um conjunto de arquivos Terraform, onde esses arquivos Terraforms, eles basicamente produzem para a gente um cluster do tipo AKS e ele também entrega para a gente alguns recursos de DNS e afins. Então, isso é bem straightforward, digamos assim. Então, temos aqui todos os recursos, a gente precisa passar algumas variáveis e é basicamente isso, ou seja, a nossa infraestrutura ela é toda definida através de código. E executando essa arquitetura, como tu pode ver aqui nessa documentação, executando o Terraform init, que já está já pré-automatizado aqui na nossa pipeline, a gente tem um ambiente desse estilo aqui, onde a gente tem uma cloud interna do Azure, ou seja, a gente tem a cloud. Dentro da cloud a gente tem uma VPC, que é uma Virtual Private Cloud, e dentro dessa VPC a gente faz os deployments dos nossos serviços. Então, como o Cássio já trouxe pra gente tem alguns serviços principais, onde eles são o Order Service, o Identity Service e o Process Service. Cada serviço desse aqui pode ter um ou mais pods, de acordo com o nosso HPA, então, de acordo com a necessidade de escalabilidade, esses camaradas aqui vão subir ou descer a quantidade de pods. Existe uma limitação dentro da minha conta aqui do Azure, que é a conta de student, e ela limita CPUs, então isso pode ser um pequeno problema nesse caso, mas aqui pode ter mais de um elemento para cada um desses casos. Pode ter mais de um container por pod e assim sucessivamente. Toda a questão de comunicação acontece aqui dentro também, ou seja, isso tudo fica escondido da internet, onde só o Order Service e o Identity Service têm acesso externo diretamente, e todos os processos internos são executados dentro dessa cloud privada. Então, um fluxo bem simples seria o Identity Service, o cliente acessa o Load Balancer, recebe aqui um token pelo Identity Service, vai para o Order Service faz o processamento da order e manda uma mensageria para o RabbitMQ. O RabbitMQ por si faz uma publicação para o Process Service e assim que o Process Service termina de processar as informações, ele vai para o nosso gateway externo e faz o publish do e-mail para o usuário final. Essa questão da cloud externa, a gente está trabalhando com duas nesse momento. Então, a gente tem a cloud interna e para comunicação com as clouds externas, esse VPC Gateway, onde a gente consegue trabalhar com o MinIO, que é o nosso bucket de escolha, e nosso serviço de e-mail, que nesse caso é o Gmail. Então, são duas clouds externas que a gente consegue desacoplar. Basicamente, a nossa infraestrutura é esse processo. Fica tudo bem descritinho aqui e é bem simples de utilizar. O próximo passo é a questão do DevOps. Então, se tu quiser dar um pulo ali, Cássio, no... Aqui, beleza, DevOps. Pode Ok. apresentar aí. Boa. A parte do DevOps, ela ficou separadinha também em um repositório, fica basicamente em dois repositórios. Então a gente tem o Shared Workflows, que basicamente contém código para ter a nossa infraestrutura básica de CI/CD. E isso aqui, a ideia disso a gente tem ambientes que sejam fáceis de reproduzir, então fáceis de replicar, e se precisar fazer alguma correção ou algum ajuste, tá tudo aqui nesses arquivos. Isso aqui pode ser facilmente consumido pelos outros serviços, então se a gente der uma olhadinha em algum outro serviço, essa é a definição das pipelines, onde a gente precisa passar somente algumas variáveis e a gente faz o uso do fluxo através da herança. Então, basicamente, a gente faz um uso, passa as variáveis que precisam ser feitas, e com isso a gente consegue ter ambientes reproduzíveis, ou seja, esses shared workflows acabam facilitando muito o nosso processo, tanto de build test, que a gente tem um ambiente simples, quanto o do setup do Docker e deployments, né, que eu estou usando aqui também, de forma bem simples e direta. Com isso aqui, a gente consegue ter um ambiente de SonarQube já ajustado, então automaticamente a gente consegue já ver aqui a severidade, qualidade, coverage e afins. Então a gente tem todas essas informações aqui já guardadinhas, bonitinhas, isso de forma automática. Então não tem muito o que a gente precisa fazer, ou se não der, precisa fazer integração, não tem grandes dificuldades para poder montar esse ambiente. Essa questão do Sonar e das Shared Workflows são esses processos, e uma das partes importantes também do deployment, ela ficou dentro da Ingress que basicamente é o deployment dos recursos de Kubernetes, ou seja, a gente usa Kubernetes para poder fazer os deployments, porque a gente já tem um cloud, um cluster do AKS dentro do Azure, e aqui rola todos os deployments que a gente precisa fazer para todo o serviço, ou seja, do Identity Service, do Order, para a nossa base de dados e tudo mais. Além disso, também fica aqui o deployment do nosso HPA, onde a gente tem a quantidade definida de 1 a 5. Como disse, existe a limitação do Azure Student Account, mas ok, isso aqui vai funcionar de forma a replicar ou não, ou reduzir a nossa
nossa infraestrutura, e todo esse processo fica todo enclausurado aqui dentro desses arquivinhos. Então, ou seja, é só executar o deployment.sh ou o rollback.sh e a gente tem toda a questão do deployment para pronto aqui. Tem o workflow, que basicamente essas informações aqui produzem para a gente uma action, e essa action são os passo a passo de execução do nosso pipeline, ou seja, onde existe o build e a construção dos artefatos, o processamento dos testes e o sonar, e aqui a publicação e recurso das imagens. Então, tudo isso feito de forma automatizada e sem preocupações. Então, todo esse processo aqui é facilmente reproduzível e basicamente é isso. Legal, boa. Depois do deployment, a gente tem esses arquivos, ou seja, a gente tem esses workloads dentro do nosso cluster AKS. Então, a gente tem aqui todos os nossos workloads, os services, e, consequentemente, aqui a gente consegue ter os external IPs dos elementos que a gente precisa. Existe uma limitação nessa conta também, que é a gente só pode ter 2 IPs externos disponíveis, então, a gente acabou escolhendo 2, porque esses 2 são os entry points da nossa aplicação, e isso o Cássio vai mostrar mais pra frente dentro do demo da nossa aplicação. E a gente tem um terceiro container, esse terceiro container basicamente é o serviço extra que o Cássio trouxe, que é o Web App. Então, esse container aqui, ele entrega pra gente essa landing page, mas o Cássio também vai falar disso logo mais, só para dar um gostinho. Então, aqui por fim, a gente vai apresentar a aplicação executando em nuvem. Como o Icaro mostrou, a gente tem 2 serviços que estão apontando externamente aqui, através do Load Balancer, que é o nosso Identity Service App. Tem esses endpoints aqui, onde o usuário consegue registrar e fazer login. E tem também aqui nossa outra porta, nosso outro endpoint aqui do Framework Order Service, onde o usuário precisa estar com token e ele consegue acessar os endpoints aqui, para fazer o teste da API. E como adicional, a gente criou um Web App, um aplicativo da web aqui, que acessa os endpoints lá do nosso serviço, que estão externalizados. Né? Então eu vou fazer o registro aqui de um usuário, vai ser o Thiago Fiap. Eu tenho um CPF aqui, que eu vou colocar para fazer o registro, e o e-mail, thiagofiap@mailinator.com. A gente conseguir ver os e-mails lá. Então a gente pode ver que esse usuário já foi registrado, e ele me manda aqui para a tela de login e eu consigo fazer o login com o CPF dele, que a gente cadastrou lá. Então eu vou deixar traqueando aqui do lado nossos endpoints, e a gente conseguiu fazer o login aqui já. Aqui tem a tela do Welcome Thiago Fiap, a tela de listagem de ordens, que a gente consegue ver aqui. Ainda não tem nenhuma ordem, né? A gente vai criar uma ordem aqui. A princípio eu vou requisitar o intervalo de captura, que cada 20 segundos ele vai tirar um snapshot lá do vídeo que a gente vai mandar. Eu vou botar qualidade de resolução aqui, Quad HD. E também eu vou fazer o upload do vídeo aqui. Ó. A gente tem alguns vídeos de teste. Eu tenho esse vídeo aqui do Marvel.NET C Sharp. Eu vou tentar fazer o upload dele aqui. Esse vídeo aqui é o mesmo que o professor deu de exemplo no projeto dele. E eu vou fazer a criação de ordem aqui, ó, e ele vai estar fazendo o upload dessa ordem. Vai estar fazendo o upload do vídeo e criando a ordem. Vamos aguardar um momentinho aqui. Então aqui ele terminou de fazer o upload do vídeo. Demorou cerca de alguns minutos aqui, a requisição a gente consegue ver que deu certo. E ele nos redirecionou aqui para a tela de listagem. E a gente consegue ver aqui a nossa ordem, nosso pedido. A gente pediu 20 segundos. E o vídeo que está aqui, ó, que a gente pediu. A gente pediu com 20 segundos, a exportação, ele está processando. A gente consegue atualizar aqui. Enquanto esse aqui está processando, a gente pode pedir um menorzinho aqui, um vídeo que eu tenho de exemplo. Vou pedir NHD, qualidade de exportação. E vídeo 2, esse aqui tem 10 segundos esse vídeo, vai tirar alguns snapshots dele. Vou fazer o upload dele aqui, ó. Ele já me retornou para a listagem. Aí, a gente consegue ver o status que os dois estão processando ao mesmo tempo, que era um requisito do projeto que processasse mais de um ao mesmo tempo. Né? E eu vou atualizar aqui. Eu consigo ver. Aí Eles estão sendo processados. Boa. Aí eu tenho esse botão aqui para atualizar e a gente viu que esse aqui já foi concluído. Ele foi mais rápido, porque ele é menor, né? Um vídeo menor, como eu disse. E aqui ele deu o resultado do pacote que foi gerado. Então clicando aqui no link eu já consigo fazer o download do pacote. Vou abrir ele aqui pra gente ver no meu File Explorer. Ele vem zipado, esse arquivo, e eu vou extrair ele aqui, ó. Beleza. E aqui a gente consegue ver que ele gerou 2 imagens. 2 snapshots já. Esse aqui é um vídeo que eu fiz, ó. Aí tem 2 itens aqui. Vou esperar esse próximo aqui ser finalizado. Ele foi finalizado também, naquele primeiro que a gente pediu. Vou baixar ele aqui também pra gente ver. Que é aquele vídeo do projeto que o professor passou pra gente. Vou extrair aqui também. E aqui tem outros vídeos aqui, ó. Do snapshot do vídeo que o professor mandou. Tem todos aqui já. Tem essa imagem aqui lá do vídeo. Beleza. E aqui a gente está listando. Os 2 foram concluídos. O usuário também pode enviar mais um vídeo ao mesmo tempo. Para fazer o processamento, eu vou enviar esses 2 aqui em SD cada 3 segundos. Vai fazer o upload aqui e após terminar, aqui mostrando a listagem também. Que os 2 vídeos estão sendo processados. Beleza? E além disso também, eu acabei esquecendo de mostrar aqui, mas se a gente for no e-mail do Thiago Fiap aqui, através do Minilator, a gente consegue ver que foi notificado a cada update do status da ordem, cada update foi notificado aqui para ele. Então eu vou pegar esse último aqui, que a gente está vendo, e aqui mostra o ID da ordem, que é essa aqui, ó, 9B7, o status dela que foi concluído, e os pacotes que foram gerados a partir dessa ordem. Tá aqui, ó, o pacote que foi gerado. E a gente, quando clica aqui, ele já faz o download. Você pode ver aqui, ó.
Então também o usuário está sendo notificado via e-mail a cada update da ordem. Olha, tá falando que está processando legal. Então essa foi a apresentação do Frame, processador de vídeos. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado.